Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é missionária Alexandra, sou da Igreja Assembleia de Deus, Deus dos Viventes, né? Sou liderada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também sou liderada pelo pastor Hamilton e pela pastora Aline, né? O tema de hoje é: mulheres que se posicionam em meio à guerra voltam vitoriosas. Porque o Senhor, a todo tempo, Ele fala comigo sobre posicionamento, que é tempo da gente se posicionar mais em meio às guerras, porque muitas das vezes estamos deixando a decepção, a frustração nos parar em meio à guerra e nos achamos incapazes de vencer as adversidades, de vencer as lutas, de vencer o inimigo que vem nos confrontado, que são as nossas próprias mentes, a nossa própria mente, o nosso próprio medo. São esses os inimigos que estão nos deixando prostrados e parados em mediante a uma ordem que o Senhor nos deu, que é posicionamento. Então nós temos que se posicionar. Então o tema dessa tarde é: mulheres posicionadas vencem a guerra. E eu vou começar falando sobre uma mulher que se posiciona pela tua casa, né? O tema é sobre mulheres, então eu vou falar de mulheres que se posicionam. Eu vou falar de 2 Reis 4, sobre a viúva, que ela vai se posicionar para salvar a tua casa, para salvar o teu filho em meio à sua dor. A dor fez com que aquela mulher se posicionasse, porque aquela mulher tinha acabado de perder o teu marido, estava sofrendo a dor do luto, mas havia uma dívida a ser paga e os credores vieram no seu pior momento, na sua hora de fragilidade, para cobrar esta dívida. Talvez trazendo para os dias de hoje, se fosse eu e você, nós estaríamos desesperados, nós estaríamos batendo cabeça para um lado e para o outro, mas aquela mulher, ela fez a diferença em meio à sua dor. A dor do luto estava sobre ela, mas ela teve que tomar uma decisão. Ou ela se posicionava, ou ela entregava os seus filhos para o Criador, mas ela decidiu se posicionar em meio à sua dor. E ela vai lembrar do Deus do teu marido, ela vai lembrar de Eliseu, o servo do teu marido. E ela vai até Eliseu e dizer: olha, meu marido, teu servo, te servia, e ele era temente ao Senhor. Aquela mulher vai recorrer à ajuda do céu. Aquela mulher agora vai recorrer ao sobrenatural, porque sem recurso algum, no meio da sua dor, a única solução que ela viu naquele momento é ir atrás do homem de Deus. A única solução que ela viu naquele momento foi buscar ajuda do céu. E ela vai até Eliseu contar o relato do que está acontecendo na tua casa. E muitas das vezes a gente volta decepcionado, frustrado da batalha, porque queremos contar as nossas lutas para quem não entende de guerra, para quem não entende de luta e para quem não vai saber resolver o teu problema em meio à sua guerra. Quantas mulheres frustradas, quantas pessoas voltando frustradas consigo mesmo, muitas das vezes, porque tem ouvido alguém dizer que não vai conseguir, que não é para orar mais, porque Deus não está ouvindo a tua oração, porque está indo para a guerra, mas não está confiando em si mesmo. Está indo para a guerra, mas não tem se posicionado em meio à guerra. E a primeira coisa que nós temos que posicionar dentro da guerra é a confiança naquele que nos enviou, naquele que nos chamou. E ela vai dizer para Eliseu o que estava acontecendo. E Eliseu só vai dar uma ordem. Eu gosto de Eliseu porque Eliseu é um profeta que ele vai ensinar as pessoas a orar. Eliseu vai ensinar as pessoas a guerrear. Eliseu, ele vai ensinar as pessoas que elas podem e conseguem, com o poder da sua oração, salvar a tua casa, salvar a tua família. Se percebe que Eliseu não vai fazer por ela, mas ele vai ensinar para ela o que ela tem que fazer. Eu acho esse profeta muito lindo. Eu acho esse homem muito lindo, porque nos dias atuais de hoje, quantas pessoas quer que eu e você façamos por ela aquilo que Deus já decretou para ela fazer? Quantas pessoas quer que eu e você façamos por ela aquilo que o Senhor já disse que ela tem potencial para fazer? O Senhor já disse que ela tem potencial na oração, o Senhor já disse que ela tem potencial na adoração, que a presença dele se manifesta sobre a tua vida, mas ainda assim está prostrado, parado, esperando que alguém faça por ela aquilo que o Senhor disse para ela fazer. Se o próprio Deus quisesse, ele mesmo atravessaria o povo, mas ele vai dar um despertamento. Josué, esforça-te, tem bom ânimo.
Está preso a esse luto, Josué. Está preso a essa perca. Moisés já foi. Moisés já foi enterrado. Agora é o seu momento. Agora é o momento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu com Moisés. Agora está no momento de você exercer a sua fé diante de tudo aquilo que você viu e presenciou ao lado de Moisés. Então esforça-te, tem bom ânimo. Então está na hora de nós mulheres se esforçarmos e ter bom ânimo diante desta guerra que estamos enfrentando. E ela vai se posicionar. Eliseu vai dar uma ordem. A dor não foi o suficiente para parar aquela mulher. A dor dela não foi o suficiente. Ela poderia colocar a mão na tua cabeça e dizer: esse homem não está sabendo o que está dizendo. Como posso eu salvar a minha casa? Eu estou sofrendo, eu estou passando por um luto, mas ela obedeceu. A fé tem que vir carregada de obediência. E ela entendeu que não era para Eliseu, mas sim para ela. Que a guerra era dela. Que a guerra era dela, não era de Eliseu. E ela vai ser obediente ao servo do Senhor. Diferente daquela mulher e eu, nós temos intimidade com o Senhor, nós falávamos com o Senhor. Aquela mulher só tem relato do Senhor porque ela ouvia do teu esposo. O teu esposo era servo do Senhor, então ela não tinha intimidade, mas ela vai colocar a tua fé em ação e meio a sua dor para salvar a tua casa. E ela então ela entra para dentro da tua casa, fecha a porta junto com teus filhos e ali o milagre acontece. Eu creio que enquanto ela está por lá de dentro, Eliseu intercede para o lado de fora. Enquanto ela está por lá de dentro, ele está intercedendo. Enquanto ela está clamando, ele está intercedendo. Enquanto ela ali, eu creio que naquele momento ela apresenta o seu pouco para o Senhor, com toda a tua fé, guerreando, dizendo: Senhor, a minha casa não vai ser saqueada, meus filhos não vai ser levados, porque eu deposito a minha fé no Senhor. Eu apresento ao Senhor o meu pouco em meio à minha dor, Senhor. Salva a minha casa. Ela se posiciona. Falar de mulher posicionada é falar de Débora. Débora se posiciona no meio de um povo rebelde. Débora se posiciona dentro de uma guerra. Ela vai dizer para Baraque: eu posso até ir contigo, mas é através de uma mulher que o Senhor vai dar vitória. Enquanto Débora prepara o exército, Jael já está posicionada para matar o inimigo. Porque enquanto você está posicionada, enquanto você está disponível, o Senhor já está preparando o caminho para você passar. Enquanto você está posicionada, disponível para entrar na guerra, o Senhor já está dispensando anjos ao seu favor. Enquanto Débora subia com o exército, enquanto Débora preparada encorajava o exército do Senhor, Jael já estava posicionada. São mulheres que se posicionaram em meio à guerra, em meio à dor. São mulheres que não romperam o seu posicionamento por causa do inimigo, mas sim levantaram a bandeira da vitória por causa da sua coragem em meio à dor. O povo de Israel estava rebelado. Débora poderia dizer: olha, não vou falar com esse povo, porque todos que falaram morreram. Mas ela não. Ela se posicionou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou falar com aquele povo. Aquele povo vai me ouvir, porque quem está me enviando me garante. Débora não pensou em retroceder em meio a essa missão, mas ela confiou. E quantas das vezes o Senhor tem te enviado para uma missão, você mesmo coloca dentro de si que você não é capaz de exercer e você volta para trás? Porque a desconfiança não é do Senhor, a desconfiança é minha e sua. Somos nós mesmos que não acreditamos em nós. Somos nós mesmos que não confiamos em nós. Porque o Senhor, quando Ele envia, Ele garante. O Senhor, Ele garante a minha e a sua vitória. Quando Ele nos envia para uma guerra, para uma batalha. Então, é tarde que o Senhor falava comigo: filha, fala para elas que é tempo de mulheres se posicionarem. É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente se posicionar. Ana se posiciona pelo seu milagre. Ana se posiciona. Penina persegue. Penina irrita. Penina compete. Mas quando Ana entendeu que para gerar não é sobre competir, que gerar é sobre quem envia o milagre, aí ela
teve a sua madre aberta, porque Ana entendeu que o milagre não era dela. Tem gente querendo competir, mas o Senhor está dizendo, não é teu o que você está gerando. O que tu está gerando é meu, não seja Penina. Não gera para competir, mas gera para impactar uma nação. Gera para impactar uma nação como Ana. Enquanto Penina gerava para competir com Ana, Ana estava posicionada para gerar aquilo que iria impactar uma nação, aquilo que ela entregaria para Deus. Ana entrega o teu milagre ao Senhor. O posicionamento de Ana diante da sua esterilidade fez com que Ana gerasse. Tem muita gente que ainda não gerou porque não se posicionou. Tem muita gente que ainda não gerou porque não acredita que Deus é capaz de abrir madre. E o Senhor está dizendo, é só um posicionamento. É só um posicionamento. Basta a gente se posicionar. É tempo de se posicionar. Tem gente aqui nessa live que precisa se posicionar. Tem gente aqui nessa live que o Senhor está pedindo um posicionamento para que tudo possa se encaixar no lugar. Mas é necessário um posicionamento. Se eu me posiciono, eu venço a batalha. Mas se eu não me posicionar, como que eu vou vencer? Porque para enfrentar uma batalha, uma adversidade, nós temos que estar posicionados. O que faz aquela mulher salvar a tua casa é o posicionamento dela. Ela lutou pelos teus filhos. Ela lutou, mas ela lutou com o céu. Ela não lutou com a força do teu braço. Ela não lutou debatendo com o inimigo. Ela não lutou discutindo com o credor, mas ela lutou com o céu. Ela levou o teu problema para o céu resolver. E o céu decretou vitória. Então, quando o céu decreta uma vitória na minha, na tua vida, está decretado. Não há inimigo que possa invalidar, mas ainda é necessário um posicionamento maior. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo. Eu não sei se é a dor de uma perca, se é um casamento que se acabou, se é a dor de um divórcio, mas o Senhor está dizendo, posicione em meio à sua dor. É necessário você posicionar em meio à sua dor, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. Mas é necessário a gente posicionar. O inimigo vem para saquear nossa casa, estamos de braço cruzado. O inimigo vem tocando nos nossos filhos e a gente está de braço cruzado. O inimigo vem tocando na igreja do Senhor e nós, como igreja, estamos disposicionados. Então vamos entrar no posicionamento do Senhor. Vamos entrar num posicionamento para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa poder entrar em ação. É necessário que eu e você viemos se posicionar, como essa mulher se posicionou pela tua casa, como essa mulher se posicionou pelos teus filhos, como essa mulher se posicionou diante do homem de Deus. Ela se posiciona com humildade, ela vai com humildade até ele e ela vai levar o seu relato até aquele homem e a tua casa será salva. Ana, ela se humilha perante o Senhor com as suas lágrimas. Ana se humilha perante o Senhor com a sua dor, mas ela não sai do posicionamento, ela não sai da posição. Diferente de Sara, Ana continua posicionada. Sara só passou pelo vento porque Sara saiu do posicionamento. O tempo não era aquele tempo, mas Sara antecipou o tempo do Senhor para o milagre. E Sara então pôde ver o vento soprar sobre a tua casa. Então, nesta tarde que nós devemos entender que nós não temos que sair do posicionamento, porque o tempo é dele, a hora é dele. É ele quem faz o tempo do milagre ser gerado enquanto nós se posicionamos, porque ele não vai entregar milagre para mim, para você de qualquer maneira. Ele não vai nos levar para uma guerra de qualquer maneira. Ele nos capacita, nos prepara e ele nos dá um posicionamento diante dessa guerra. Então é tarde de se posicionar. Mulheres que se posicionam em meio à sua dor, elas são vitoriosas. Mulheres que não se calam diante da sua dor, elas conseguem ouvir a voz do Senhor. Mulheres que não temem, elas conseguem vencer. Então, que nessa tarde nós possamos entender que é tarde de posicionamento. Se tiver alguém que nessa tarde que quer se posicionar com o Senhor, que quer entregar o teu problema na mão do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser um soldado posicionado nessa guerra. Senhor, eu quero entrar nesta guerra para vencer. Essa é a hora e o momento, porque Jesus, ele está aqui. Isso não é só uma live, é uma igreja. Nós não estamos só numa live, nós estamos numa igreja. Porque o Senhor habita no meio de nós com a sua presença. Amém, irmãos? E essa é a palavra que o Senhor me deu.